Fala aí, galera. Mais uma vez, mais um momento. Tamo junto nessa aí. Começando mais aquela manhã top da galáxia. Aquela manhã que a gente começa o dia, começa a manhã e começa falando de Deus. Pra mim é assim, começar amanhã tem que começar falando de Deus, para depois a gente fazer outros vídeos falando de outras coisas. É importante que a gente comece a nossa manhã falando de Deus, porque Deus é maravilhoso e fiel. Poderia a gente falar qualquer coisa, mas tem que ser Deus, porque Deus, ele nos dá saúde, nos dá vitória e nos dá a vida. E isso aí é muito interessante e é muito também gratificante. Então aqui hoje no nosso vídeo, vamos estar falando sobre Jesus. Jesus, como ele era um homem muito maravilhoso, perfeito, bom, um homem que sempre ajudava as pessoas, não importava o problema, ele simplesmente ajudava. Jesus não cobrava dinheiro de ninguém, Jesus não roubava ninguém, Jesus não maltratava ninguém, Jesus simplesmente fazia tudo por amor às pessoas, por amor aos amigos, colegas. Ele não tratava as pessoas uma diferente da outra. Ele tratava todo mundo igual. Porque assim é Jesus, perfeito, maravilhoso e fiel. Digno é o Senhor, digno é Deus. Jesus, quando ele tem seus discípulos, eram 12 discípulos, ele tratava todo mundo igual. Ele queria ensinar, ele queria mostrar como é que faz o milagre, ele queria também ensinar e mostrar como que arranca o demônio do corpo. Jesus fazia as coisas com muita facilidade. Também é o Messias, é o Filho de Deus, mas nem por isso ele tratava alguém mal. Simplesmente ele fazia a obra, que era ajudar todas as pessoas. Isso é bom, isso é grato, isso é gratificante. Pensa em Jesus, um homem que vem simplesmente para todos nós. E depois ele vem morrer para os nossos pecados. Isso é justo? Claro que não. Não é justo, mas ele tinha que vir. Ele tinha que morrer pelo nosso pecado. Não tinha jeito. Mas Jesus, ele veio. O que ele fez, ninguém faria. Mas o propósito foi propósito. Ele falou com Deus que seria assim. Então assim foi. E a palavra de Deus, simplesmente, ela foi concretizada. Jesus, ele foi traído. Ele foi traído por esse discípulo chamado Judas Iscariote. Traiu Jesus por dinheiro, por algumas moedas. Não eram muitas, só era 30 moedas de prata, quase nada. Vendeu o mestre por 30 moedas. Jesus, ele não merecia isso. Não merecia. E Judas era um discípulo de Jesus. Estava sempre com Jesus. Aonde Jesus ia, ele ia junto. Se Jesus curasse, ele estava junto. Ele aprendeu muita coisa com Jesus. Muita coisa top da galáxia. Muita coisa boa. E por que Judas fez isso? O homem, ele é fraco. O homem, ele gosta de dinheiro. O homem é egoísta. O homem é ganancioso. O homem só pensa no material. E Jesus, o que ele pensava? Salvar toda a humanidade. Salvar todo mundo das trevas. Esse era o propósito de Jesus. Diferente de Judas. Judas, praticamente, foi simplesmente um discípulo de Jesus. Mas vendeu. Então aqui hoje, já fiz uma breve introdução aqui da palavra de Deus e a gente vai estar fazendo uma leitura básica com também introduções, porque é muito importante
que a gente faça a leitura. A leitura, ela é importantíssima. É importante, porque Jesus, quando ele manda a gente ler o Evangelho, a gente falar para as pessoas de Jesus, de Deus, a gente tem que ler. Não é só falar sem ler, não. Tem que ler também, porque é importante. A leitura é importante. A palavra de Deus, ela é importante. Tudo isso é importante. Então, que a gente faça com alegria, faça com amor e faça direito. É assim que Jesus quer que a gente faça. Então, o tema aqui hoje é Judas trai Jesus. Traição envolve Jesus e o seu discípulo. Se era discípulo, estava com ele. Mas por que ele traiu? Porque ele queria dinheiro. Ele gostava de dinheiro. E Judas também era um ladrão. Não podia ver coisas fáceis que ele queria pegar, principalmente para fazer dinheiro. Ele era assim. Mas mesmo assim, ainda Jesus queria salvar ele. Jesus conhecia Judas. Jesus conhece todos nós. Não importa a hora que você vai nascer, o dia que você vai nascer. Ele sabe que você vai vir. E Jesus conhece totalmente você, desde o ventre da sua mãe. Assim é Deus, Todo-Poderoso e fiel. Marcos, capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 11. 2 versículos da palavra de Deus para você entender quem era Judas Iscariote. Por que ele fez isso com Jesus? Por que ele traiu o mestre? Por que ele vendeu? Porque simplesmente ele gostava de dinheiro. Gostava muito de dinheiro. Parecia até que o Deus de Judas Iscariote era o dinheiro. Não Jesus. É o que aparenta ser. O que mostra ser. Então vamos lá. Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a ele. Então, Judas sabia que os chefes dos sacerdotes estavam à procura de Jesus. Ele queria saber quem era Jesus, porque os líderes, os chefes, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não conheciam quem era Jesus. Eles queriam saber quem que é, mas para isso eles precisavam de uma pista. Eles precisavam de uma prova. Eles precisavam de um sinal, de alguma coisa, ou um gesto, alguma coisa para identificar quem era Jesus. Judas soube que os chefes dos sacerdotes estavam à procura de Jesus. Mas Judas não sabia que eles iriam fazer Jesus sofrer. Achou que só ia prendê-lo, mais nada. Mas não. Os chefes, os líderes, queriam matar Jesus, porque Jesus curava, Jesus era bom, Jesus fazia milagre, Jesus é Jesus. E Judas Iscariote teve o interesse de procurar os líderes, os chefes dos sacerdotes. E ele queria dinheiro. Já que vai mostrar quem é Jesus, eu quero dinheiro. Então, esse era o interesse sempre de Judas Iscariote. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só falava em dinheiro. Gostava de dinheiro. Realmente, o Deus dele era o dinheiro. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Olha só. Então, Judas foi procurar os líderes, né? E os líderes praticamente ficaram felizes, porque sabia que Judas era um deles. Judas andava como eles. Sabia que Judas era um deles. As vestes, as roupas, os costumes de cristão. Judas tinha. Parecia como eles. Então, eles ficaram felizes, porque um dos discípulos iria entregar Jesus
por algumas moedas de prata. Aqui menciona que eles ficaram alegres, porque viram que iria Judas mostrar quem é Jesus. Quem é? Olha só. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes. Ficaram contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Ficaram contentes porque sabia que Jesus iria ser entregue por migalhas, por moedas. Ficaram contentes. Eles não precisariam caçar ele. Simplesmente entregaria Jesus de mão beijada. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Então, Judas estava sempre com Jesus. Só que Judas tinha que procurar alguma brecha, alguma coisa que ninguém reconhecesse que ele estaria entregando Jesus. Ele precisava de alguma pista para demonstrar para os chefes dos sacerdotes que esse é Jesus. Então, Judas, como é que eu faço para entregar Jesus? De que maneira, de que modo eu vou entregar Jesus? Judas pensava nisso todas as horas. Pensava, porque ele queria essas 30 moedas de prata. Ele queria o dinheiro. Judas queria o dinheiro. Não importava se iriam fazer o que quisesse com Jesus. Ele queria a prata, ele queria o dinheiro, ele era simplesmente amante do dinheiro. Ele gostava demais. Gostava muito. Como Jesus ele foi entregue, a gente vai falar num próximo vídeo. Vamos estar falando numa próxima live também. A gente vai parar por aqui. Porque esse tema aqui hoje é Judas traz Jesus. Aqui explicamos que Judas foi procurar os líderes dos sacerdotes. Aqui vimos também que Judas planejava como entregar Jesus. Aqui vimos também que os líderes ficaram muito contentes porque não precisava mais eles procurar Jesus, porque um deles entregaria eles. Olha só como que é interessante essa passagem. E Jesus, sempre a vítima, né? Um homem bom, um homem que respeitava, adorava falar de Deus, curava, fazia só coisas boas e maravilhosas. Iria ser entregue na mão de sacerdotes. Então, fizemos uma breve introdução, fizemos uma breve leitura. Que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ, o momento é Tamo Junto Nessa. E fica atento às nossas próximas lives, a nossos próximos vídeos. E Jesus, ele não merecia isso. Jesus não merecia isso. Mas ele vem, e ele veio. Se ele veio, foi para tudo isso. Passar o que passou por nós. Morrer pelos nossos pecados. Se você encontra nas trevas, ainda dá para sair das trevas. Porque Jesus, ele liberta você. Ele te ajuda. Ele é o seu melhor amigo e ele sempre vai estar com você. Então a gente vai ficando por aqui. Foi uma breve introdução da palavra de Deus, palavra maravilhosa, palavra eficaz. E fica aqui nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas lives. Falou para vocês. Até mais e tchau! Tchau, 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 tchau! É nóis! Que palavra de Deus poderosa, hein? Que palavra maravilhosa. Que a gente nunca sejamos como Judas Iscariote, jamais. Sejamos luz igual Jesus.